Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolam, Comunidade Monoteísta. Nesta quarta-feira, nós estamos realmente felizes por ter voltado à consciência objetiva a esse amanhecer e poder bater um papo com você que aprecia esse canal e até mesmo que discorda do canal. Importante é que haja uma transmutação de ideias. Bem, hoje nós gostaríamos de falar sobre um assunto muito interessante, e esse assunto tem a ver com a chamada inquietação social. Nós vivemos num instante em que as pessoas estão inquietas e estão passando por dificuldades não apenas de sobrevivência, mas também dificuldades de ordem emocional. E essas dificuldades têm criado situações anômalas dentro do lar, dentro da escola, dentro de um grupo religioso e mesmo até no grupo de atividade laboral. As pessoas começam a se desentender, as pessoas começam a não vivenciar a sintonia para que haja produtividade, tanto dentro do aspecto emocional, como dentro do aspecto eminentemente social. Bem, uma coisa que nos chama profundamente a atenção é que, apesar da busca constante e de personagens interessantes no estudo da renovação da mente, traz informações interessantes para que se possa ressignificar aquilo que outrora nos ensinaram e que hoje, passando pelo crivo da ciência, da sociologia, da psicologia, da logosofia, se leva para um plano mais interpretativo ou mais hermenêutico, fugindo-se, portanto, daquilo que se chama, naturalmente, as chamadas crenças limitantes. O que vem a ser crenças limitantes? São determinados significados, são padrões de comportamentos que são anexados à nossa mente e nós passamos a vivenciar a vida em sociedade, familiar e mesmo até a vida espiritual dentro daqueles padrões que não representam mais a vivência da era da tecnologia que nós estamos vivenciando. Bem, uma coisa interessante que os estudiosos da programação neurolinguística chegaram à conclusão é de que há necessidade de se fazer uma reprogramação novamente, ou seja, nós precisamos ressignificar as coisas, ressignificar o nosso ponto de vista, ressignificar aquilo que nós concebemos há 40, há 50, há 60 ou há 70 anos atrás, para trazermos para o instante vivencial as informações que passam a ter outros significados. É comum as pessoas que têm uma vida religiosa constante estranharem que, ao atingirem 70, 80 anos de idade, descobrem que aqueles ensinamentos que lhe foram passados praticamente dentro do seu próprio grupo social não possuem mais aquele significado outrora aprendido. E algumas vezes nós, discordando disso, permanecemos no passado. Perdemos o bonde da história e desta maneira nós sucumbimos no tempo e no espaço, nos tornando pessoas completamente alheias ao desenvolvimento e ao progresso científico. Estamos vivendo, portanto, hoje, sob a égide da neurociência, da programação neurolinguística e também da ressignificação da vida espiritual. Quero trazer para vocês, portanto, um texto que se encontra num livro religioso, que é justamente o Novo Testamento, que é um livro cristão. E há uma passagem escrita por uma personagem muito interessante e muito aplaudida no meio do cristianismo,
que é justamente o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma epístola direcionada aos romanos, capítulo 2, versículo 2 a 5, que diz assim, abre aspas, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Interessante que naquele período da história do cristianismo, esse homem vivenciava um projeto mental completamente diferente daquilo que estava se formando e que estava se transformando em uma crença eminentemente limitante. Ele ousou em dizer que se precisava não se conformar com o mundo, mas transformar-se pela renovação da mente. Reprogramar aquilo que nós aprendemos, vivenciar de uma maneira diferente. Para quê? Para que se possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita, agradável vontade de Deus? É ter um homem que possui o DNA espiritual, a imagem e semelhança do seu Criador. Nós precisamos pensar nisso para que não vivamos com dificuldades e com ansiedades, com traumas do passado, com medo do pecado, com sentimento de culpa, esperando não ser salvo e vivenciando uma vida de angústia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Bem, parece que esse texto é altamente esclarecedor. Fantástica esta informação. Espero que você possa pensar nisso. Vamos tentar melhorar a nossa condição mental. Quando nós descobrimos que as pessoas se afastam de nós por alguns motivos, de ordem política, social, religiosa até, é porque alguma coisa está fora do diapasão. Quando as pessoas se afastam de nós, é porque não está funcionando as nossas crenças. Jesus, ele não espalhava as multidões, ele atraía as multidões. E por que ele atraía as multidões? Porque ele demonstrava que toda aquela vivência que no judaísmo histórico trazia como uma representação de justificação por obras, poderiam, dentro de uma reprogramação mental, vivenciar e experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que este papo está maravilhoso, mas vamos deixar para a continuação futura. Vamos, portanto, agora para as nossas cartas consoladoras. Vamos tirar 2 cartas consoladoras, a primeira carta e a segunda carta. Vamos, portanto, descobrir a mensagem que o Criador tem nos dado nesta manhã de quarta-feira. A primeira carta abre aspas. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Se você acha que deve estar seguindo os passos de Jesus, você precisa ser amado pelas multidões. Se você está sendo rejeitado, é porque algo aconteceu e você não trabalhou a renovação de sua mente, se tornando uma pessoa que ninguém quer conversar com você. Pois bem, essa é uma meta a ser alcançada, a renovação de nossa mente. Vamos para a segunda carta consoladora. Abre aspas. Quando o amor emerge de dentro do coração, o resultado é o perdão. O auto-perdão e o desapego do excesso da matéria é a cura de qualquer vício. O amor precisa sair do coração e o resultado é o perdão e o auto-perdão. Nós costumamos, geralmente,
achar que nós precisamos perdoar as pessoas que nos trouxeram dificuldades emocionais, psíquicas, etc. Mas nós precisamos também do auto-perdão. Algumas vezes nós procedemos de maneira que é preciso que a nossa redenção venha de nós mesmos. E essa redenção é a correção. É voltar novamente, é começar, é recomeçar, entregando àquele que nos legou o seu DNA a possibilidade de voltarmos a experimentar a perfeita vontade de Deus. Bem, acho que nós chegamos agora ao final desta quarta-feira de reflexão e de cartas consoladoras. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Seja luz.